Livro de Neemias, glória a Deus, capítulo 1, versículo 2. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Todos acharam? Glória a Amém? Deus. Diz assim a palavra do Senhor: que veio Ananias, um dos meus irmãos, ele e alguns homens de Judá, e eu perguntei-lhes a respeito dos judeus que haviam escapado do que restava do cativeiro, a respeito de Jerusalém. Eles me disseram: o restante que ficaram do cativeiro lá na província estão em grande aflição, desesperoso, e as muralhas de Jerusalém também está derrubada, e os portões estão queimados. Glória a Deus. Irmãos, deixa a Bíblia aberta, nós vamos navegar por esse texto de Neemias. Pode se sentar e glorificar o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Uma passagem bastante conhecida no livro da Escola Dominical retrasado, semana passada retrasada, a gente estudou sobre isso, Neemias, Esdras, sobre os portões de Jerusalém. E a palavra do Senhor vai falar aqui um acontecido que aconteceu em Jerusalém, O povo de Jerusalém foi levado cativo pelo povo da Babilônia. A gente vai entender o seguinte: por que ele foi levado cativo pelo povo da Babilônia? Por falta de desobediência, por falta de temor, por falta de andar com Deus, por falta de seguir os exemplos de Deus. Então Deus deixou que ele fosse levado para a Babilônia. E a palavra do Senhor vai falar que a Babilônia destruiu o templo e os portões e as muralhas de Jerusalém. E a palavra do Senhor vai nos falar que ali os pessoas da Babilônia levou só quem tinha conhecimento. Por exemplo, os príncipes levou os que tinham conhecimento, os que eram de bom apelo para levar para a Babilônia. Então deixou aqueles que não tinham nada para trás. Então eles ficaram sem morada, eles ficaram sem lugar para ir. Então a palavra do Senhor falou que eles ficaram na planície, perecendo, sem comida, sem nada. E a palavra do Senhor vai falar quando Ananias, irmão de Neemias, chega até onde Neemias estava. A palavra do Senhor vai falar que Neemias pergunta a ele como é que está aqueles que estão em cativo e aqueles que fugiram do cativeiro. E a palavra do Senhor vai falar que eles estão com trauma, desesperado, aflição, porque a sua cidade havia derrubado, a sua cidade havia destruída pela Babilônia. Mas a gente vai entender o seguinte: foi derrubada por quê? Por falta de desobediência. Foi derrubada por quê? Por falta de temor do Senhor. Foi derrubada por quê? Por falta de amor de Deus. Às vezes a gente passa por prova, passa por luta, passa por aflição, passa por destruição na nossa vida. Por falta de quê? Porque nós não respeitamos mais as leis do Senhor, os mandamentos do Senhor. Então a prova vem na nossa porta e nos bate, e a gente fala que é culpa de Satanás. Não é culpa de Satanás, não, é culpa nossa mesmo. Porque a prova vem, a gente não está obedecendo aquilo que Deus colocou nós para fazer. A prova vem e nos bate, a gente não consegue passar na prova, as lutas vêm, a gente passa por necessidade, porque desobediência ao nosso Deus, ao nosso Senhor. Aquele povo estava sendo levado cativo por falta de desobediência, por falta de temor ao Senhor. Muitos de nós falam que isso é obra de Satanás, mas não, igreja. Isso é nós mesmos que coloca a nossa aflição. Porque aquele povo tinha um Deus que pelejava. Tem um Deus que peleja até hoje comigo e com você. Glória a Deus. E a gente acaba deixando esse Deus por causa de prazer do mundo, por causa de prazer de passagem, por causa de prazer que não vai edificar minha alma nem a sua, não vai levar a lugar nenhum, vai levar nós só a trevas, só ruínas. Aquele povo tinha Deus que era com eles, pelejava com eles, batalhava com eles. Se precisava deles, estava ali com eles 24 horas. Era um povo escolhido, era um povo chamado. Mas o povo desobediente, Deus deixou que a Babilônia levasse cativo e que destruiu o templo e os muros de Jerusalém. Então a palavra do Senhor vai falar que ali chega Ananias e fala com Neemias. E Neemias ainda pergunta e fala: destruíram os muros e queimaram as portas de Jerusalém. E a palavra do Senhor vai falar que ali Neemias começa a entrar em jejum e oração e começa a lamentar por Israel, pelos muros de Israel. E a palavra do Senhor vai nos falar ali nos versos 5, diz assim a palavra do Senhor. No verso 4 diz assim: e sucedeu quando
Ouvi estas palavras, que eu me assentei e chorei e lamentei alguns dias, e jejuei e orei diante do céu. E o interessante é o seguinte nessa palavra, vai falar quando assim que Neemias recebe essa mensagem, recebe essa notícia, a palavra vai falar que Neemias não entrou em desespero, a palavra vai falar que Neemias não deixou de lado, mas a palavra vai falar que Neemias jejuou, chorou e orou. Muitos de nós, quando estão passando por aflição, primeiras coisas a gente pensa em desistir. Quando vem luta, a gente pensa em parar. Quando a prova está difícil, a gente pensa em recuar. Quando o desespero vem na nossa porta, quando a gente acha que não vai dar certo, a gente fala, não vou tão baixo, eu não vou conseguir caminhar. A gente tem que pegar exemplo de Neemias. Neemias viu que Jerusalém estava destruído, viu que os muros estão derrubados. Neemias foi conversar com Deus, Neemias foi jejuar, Neemias foi chorar, Neemias foi conversar com Deus, colocou perante a Deus aquilo que ele estava sentindo. Neemias não quis saber, falar se está derrubada, deixa porque o povo desobedeceu, não. Neemias foi conversar com Deus para ver se tinha alguma situação para resolver o problema de Israel, o problema de Jerusalém. Então, se a gente está com dificuldade, se a gente está com problema, o que a gente tem que fazer? Conversar com Deus, colocar os nossos problemas diante de Deus, não pegar nossos problemas e colocar diante dos homens, porque os homens não vão nos ajudar em nada. Quem vai nos ajudar é Deus. Quem vai nos ajudar a passar por essa prova é Deus. Então não adianta pegar o nosso problema, a dificuldade que a gente está passando, a luta que nós estamos passando, porque cristão tem luta. Cristão sem luta não é cristão, igreja. Essa é a realidade. Cristão sem luta não é cristão, a gente tem luta. A gente tem prova, a gente tem aflição. O caminho que nós estamos percorrendo tem espinho, tem caco de vidro. O caminho que a gente está percorrendo não é fácil. O caminho para nós chegar lá no reino dos céus está sendo estreitado, está sendo difícil, está sendo doloroso. Muitos estão deixando sua cruz, porque está sendo difícil nesse mundo de hoje. Então o que a gente tem que fazer? É prostrar, orar, jejuar e glorificar o nosso Senhor que vive lá no céu. Só Ele que vai nos dar nosso livramento, só Ele que vai nos capacitar e só Ele que vai nos instruir a passar por essa prova. É só Ele. Então a palavra do Senhor vai falar que ali Neemias começa a orar ao Senhor, começa a chorar, começa a jejuar, começa a conversar com Deus. E a palavra do Senhor vai nos falar ali no verso 5, diz assim: E disse: Eu te busco, ó Senhor dos céus, o grande e temível Deus, que guarda o pacto e a misericórdia com aqueles que o amas e observa os seus mandamentos, que agora estejais atentos aos teus ouvidos e os teus olhos abertos, para que eu possa ouvir a oração do teu servo, a qual oro diante de ti, agora de dia e de noite, pelos filhos de Israel, os teus servos, e confesso os pecados dos filhos de Israel, a quais temos pecado contra ti, e tanto eu como a casa de meu pai tem pecado. O interessante é que a palavra de Neemias vai falar que ele começa a orar ao Senhor, mas ele começa a orar ao Senhor primeiro, ele começa a orar ao Senhor, não começa a pedir nada, não começa a pedir nada por algo, por bem dele, mas ele começa a orar pelo pecado de Israel. Presta atenção, Levitai, ele começa a orar pelo que o povo de Israel fez contra Deus, porque ele viu que os dentes estavam feios, o dente estava se estreitando. Então ele começa a orar, a falar: Senhor, perdoa os nossos pecados e os pecados dos filhos de Israel, que nós pecaram contra ti, Senhor. O interessante da palavra de Neemias, que ele começa a confessar o pecado do povo, ele ora para o povo e ora para ele, por causa de Israel, porque o povo estava disperso, estava no cativeiro. O interessante, quando a gente chega diante do Senhor, a gente só chega para pedir. Muitos de nós esquecem de agradecer, e muitos de nós esquecem de confessar nossos pecados que nós pecamos diante do Senhor. Porque nós não somos perfeitos, igreja. Se a gente fosse perfeito, a gente não estaria mais, a gente ia ser arrebatado dessa terra. A gente somos pecadores, a gente somos miseráveis, a gente peca todo dia contra o Senhor. A gente peca. E muitos de nós esquecemos de confessar nosso pecado diante do Senhor. A gente tem até vergonha de confessar nossos pecados diante de Deus. Aquilo que nós fizemos, a gente tem até vergonha de confessar. Pega no microfone com pecado, vai louvar o Senhor com pecado, vem pregar a palavra do Senhor com pecado. A
quer pronunciar o evangelho do seu pecado, mas não confessa o pecado diante de Deus, porque tem vergonha de confessar o pecado. Se a gente quer ter uma vida reta, integrada ao Senhor, a gente tem que confessar nosso pecado diante de Deus. A gente tem que confessar aquilo que nos fez errar diante de Deus, é confessar nossos pecados, é arrepender dos nossos pecados e largar a prática dos nossos pecados. Porque tem muitos que começam a pecar, pedem ao Senhor perdão pelos pecados, mas no outro dia está fazendo a mesma coisa que fez. A gente tem que confessar: Senhor, me perdoa, quero renunciar aquilo que está me afligindo diante do Senhor. Quero, Pai, te pedir pecado daquilo que está me tirando a tua presença, Senhor. Quero te pedir perdão, Papai, aquilo que não está me afligindo a mim e minha família. O Senhor escuta sim a sua oração. O Senhor escuta sim e te perdoa. Ele é misericordioso. A palavra do Senhor fala que a gente não somos consumidos por causa da misericórdia de Deus. Por causa do perdão do Senhor, a gente não é consumido. A gente somos sim pecadores, mas foi por isso que Jesus morreu naquela cruz. Não foi à toa, ele foi crucificado por mim e por você, para nós renunciar, para nós pedir o pecado para Ele, para nós pedir perdão para nosso pecado por Ele. É por isso que Ele foi crucificado naquele lugar, naquela cruz, para a gente pedir perdão pelo nosso pecado, pelas nossas falhas. E muitos estão na igreja achando que está passando batido. A gente pode ter enganar pastor, mas Deus a gente não engana a igreja. Glória a Deus. A gente pode ter enganar nosso irmão, mas Deus a gente não engana. Os olhos dele estão 24 lá em cima de nós. A gente pode ter certeza. Porque no dia do juízo final, no dia do julgamento, a gente vai passar por isso. Então o momento de pedir perdão, o momento de se arrepender é agora. O momento de confessar com Deus é agora. Aquilo que a gente fez que não agradou os olhos dele é agora. Porque o Satanás vai nos impedir a passar e falar assim: você vai pedir perdão a Deus daquilo que você fez, vai querer colocar no nosso coração vergonha, medo de chegar diante de Deus, mas ele vai fazer isso para você perder essa salvação. Então a gente vem, que a gente fez, que a gente pecou diante do Senhor, que a gente veio confessar para Ele, e que a gente nunca mais vai fazer aquilo que a gente pecou diante dele. Então a palavra do Senhor, ele vai nos falar que Neemias confessa os pecados dele, os pecados de Israel perante ao Senhor, pede perdão para o Senhor, conversa com o Senhor, ora, jejua ao Senhor. E a palavra do Senhor vai nos falar que no capítulo 2 diz assim a palavra do Senhor: e sucedeu no mês de Nissan, no 20º ano do rei Artaxerxes, que o vinho estava diante dele. Eu apanhei o vinho e dei ao rei. Ora, eu nunca tinha estado triste na sua presença. Porquanto o rei me disse: por que o teu semblante está triste, visto que não está enfermo? Isto não é nada mais que tristeza de coração. Então eu fiquei muitíssimo teimoso. No 5, e eu disse ao rei: se for do agrado do rei, e se teu servo tem achado graça à tua vista, que tu me enviaste ajudar a cidade do sepulcro dos meus pais, para que eu possa edificá-la. Que o interessante é a palavra do Senhor vai falar que Neemias serviu o rei, e ali ele sempre servia esse rei com alegria, com ânimo, mas a palavra do Senhor vai falar que ele ali agora começa a servir o rei com tristeza. E a palavra do Senhor vai falar que o rei conhece o servo que ele tem. E a palavra do Senhor vai falar que o rei pergunta a ele: por que você está triste, Neemias? Por que você está com essa expressão? Você não está enfermo, você não está doente. E Neemias começa a conversar com ele a respeito de Jerusalém, a respeito dos muros de Jerusalém. Pois eu, Senhor, posso ficar feliz se a minha casa está destruída. Pois, Senhor, eu posso ficar feliz se os muros da minha cidade estão caídos. Como é que eu posso ficar feliz com a notícia dessa? Como é que eu posso ficar alegre com a notícia dessa? E ali começa a conversar com o rei. O rei pergunta para ele: o que posso fazer por você, Neemias? E ele: que você me envia a Jerusalém, que eu possa edificar os muros. E o rei permite que ele vá até Jerusalém edificar os muros da cidade. E a palavra do Senhor vai nos falar que ali ele chega a Jerusalém, depois do aval do rei, ele começa a entrar na cidade.
os muros caídos, com muros derrubados, com muro apredejado, com muro que já a gente já não tem como conseguir levantar mais. Mas nessa noite Deus está falando: eu vou ajudar você a reconstruir o muro que está caído na minha e na sua vida. Entende comigo uma coisa nessa noite? E ali a palavra do Senhor vem a Neemias, e Neemias conversa com ele, o rei então envia Neemias àquela cidade. E o interessante é a intimidade, quando Neemias começa a conversar, pedir perdão para Deus, a andar com Deus, Neemias começa a ter uma intimidade com Deus, começa a ter uma sinceridade com Deus, que a palavra ele vai falar no versículo 11 do capítulo 2, diz assim a palavra do Senhor: assim eu vim até Jerusalém, e ali fiquei 3 dias, e eu me levantei à noite, eu, alguns poucos homens, comigo, não contei ao homem algum, o que meu Deus havia posto no meu coração para fazer em Jerusalém. O interessante, que Neemias chegou ali para edificar o muro. Presta atenção. Aí, a palavra do Senhor fala que Neemias, ele chegando, ficou 3 dias em Jerusalém, mas ele não contou para ninguém o que Deus tinha colocado no coração dele, que era para edificar a cidade. Porque o primeiro passo tem que ser nosso. A primeira caminhada tem que ser nossa, para a gente reconstruir aquilo que está caído na minha e na sua vida, para depois a gente pedir que as pessoas venham, orem em oração e em espírito, para a gente conseguir reconstruir os muros. Porque muitos muros nossos estão caídos, tanto na área financeira, espiritual, sentimental, tanto na área familiar. Muitos de nós têm muros caídos, mas para nós começar a reconstruir esse muro, a gente tem que dar o primeiro passo. Porque não adianta a gente querer que os nossos muros sejam reconstruídos se a gente não quer dar o primeiro passo, se a gente não quer deixar Deus trabalhar. Não adianta a gente querer que o muro seja reconstruído se a gente não está querendo caminhar lado a lado com Deus. Falar: Senhor, reconstrói aquilo que está caído na minha vida, me coloca de pé para fazer aquilo que você quer que eu faça. A gente não quer dar o primeiro passo, a gente quer ficar sentado esperando algo vir do céu. Mas não, igreja, para reconstruir aquilo que está caído na nossa vida, qualquer área da nossa vida, a gente tem que dar o primeiro passo, para depois a gente pedir os irmãos em oração que nos ajuda para reconstruir os muros. Porque se a gente chegar e falar para aquelas pessoas que não tem nada de Deus para nos edificar, para nos fortalecer, falar assim: eu vou reconstruir aquilo que está caído na minha vida. Aí você chega com uma pessoa que não tem nada para falar de Deus para você, para que você vai reconstruir? Ah, eu quero reconstruir meu casamento. Eu falei: velho, não adianta não, dá mais você não, só sai fora dessa. Pula fora, só vai voltar com a mulher, sai fora. Ah, eu vou reconstruir minha vida financeira. Você reconstruir sua vida financeira? Você é doido, você fica gastando igual doido. Ah, vou reconstruir a minha vida familiar. Ah, quem vai construir ela? Seus filhos não querem saber de você, seus filhos têm ódio de você. Então você fala uma coisa para aquilo que não tem nada de Deus para oferecer, aquilo que você está reconstruindo, você nem começa a reconstruir. Porque Neemias chegou em Jerusalém, ele ficou calado, ele chegou ali, a palavra só fala que ele ficou 3 dias, chegou até o muro e não falou nada para ninguém, ficou ali caladinho, só observando, só meditando no Senhor, só pensando naquilo que ele vai fazer, como ele vai começar a reconstruir os muros, olhando, pegando. E a palavra do Senhor vai falar que depois que o Senhor deu sabedoria, deu graça para ele, ele começou, aí que ele foi falar para o povo que ele ia começar a reconstruir os muros de Jerusalém. Então a palavra do Senhor vai nos falar que no verso 17, escute, do capítulo 2 diz assim: então eu lhe disse, vós vede angústia na qual estamos com Jerusalém, está assoladas, e os seus portões estão queimados pelo fogo. Vinde, edificamos a muralha de Jerusalém, para que não sejamos mais opróbrio. Então eu lhes contei com a mão do meu Deus, foi boa sobre mim, bem com essas palavras que o rei me tinha falado. E ele disseram: levantemos, edificamos. Assim eles fortaleceram as suas mãos para esta boa obra. Mas quando ouviram isto, Sabalate, Horonita e o Tobias, os servos amonitas, e Gésem, o Arabe, riram de nós, pois
pois caniam e desprezaram, disseram: que coisa é esta que vai fazer? Quereis rebelar a voz contra o rei? Que o interessante, olha para você ver que eu acabei de dizer aqui, a palavra do Senhor vai falar que ali, depois que Neemias começa a contar para o povo, depois que Neemias chega e começa a unir o povo, que o povo estava disperso, que o povo estava com medo, que o povo estava traumatizado, que o povo não queria saber mais dali, o povo não queria entrar mais ali, porque o povo estava com medo de ser levado em cativo, ou então de ser morto para aquele povo de Babilônia. Mas a palavra do Senhor fala que Neemias chega ali e chama o povo e conversa com o povo. Aí ele fala para o povo: nós vamos reconstruir os muros de Jerusalém. E isso foi a ordem de Deus para nós reconstruir os muros. Então a palavra do Senhor vai falar que ali eles alegraram, eles animaram pelo aquilo que o Senhor colocou no coração de Neemias. Mas vai falar que aqueles servos, aqueles homens que estavam ali, começou a rir, a zombar deles. Fala: vocês vão construir muros, vocês vão entrar de afronta com o rei. Que o interessante era, se Neemias chegasse e desse o grito e falar que ia construir o muro, ele nem tinha construído, porque ele tinha entrado. Mas Neemias juntou o povo primeiro para contar o que ele ia fazer naquela cidade: reconstruir os muros de Jerusalém. E o interessante da passagem dessa palavra, que ali então ele junta um grande povo, e a palavra do Senhor vai falar que eles começou a unir família por família, gente por gente, ali levantou um grande exército para reconstruir aquele muro de Jerusalém, porque ali foi uma coisa enviada por Deus, não para o homem. Então ali eles começou, até mesmo começou com amor a fazer a obra do Senhor, a reconstruir os muros. E a passagem e a palavra do Senhor vai nos falar que ali ele junta e começa dia e noite a reconstruir aqueles muros que estavam derribados. Quero falar uma coisa para você nessa noite. Se você vê uma construção, creio que todo mundo aqui já viu uma construção, como está um apartamento, um prédio, sempre tem uma placa escrita, e aquela placa de ordem da prefeitura, escrito quem é o engenheiro, quem é a construtora, né, que está construindo aquela obra, aquela boa obra que está fazendo. Então, quando o Senhor está construindo essa boa obra nas nossas vidas, quando o Senhor está reconstruindo os muros na nossa vida, a gente tem que ter placa nessa obra, reconstruir a nossa vida. E essa placa tem que ter nome. E a gente vê que a placa tem que ter o nome do engenheiro e da pessoa que está fazendo a obra. Então essa placa tem que ter nome do engenheiro e nome do nome da obra que está diante dela. Porque o nome do engenheiro nessa obra que está na nossa vida tem que ser Deus. Aleluia. E o nome de quem vai operar nessa obra é Jesus Cristo. Glória a Deus. Porque se a gente colocar a placa e deixar esses dois nomes, entrar com providência, irmão, pode levantar o inferno que foi, não consegue derrubar a obra do Senhor. Glória a Deus. Ele não consegue derrubar os muros do Senhor. Aleluia. Porque se a gente colocar obra, se a gente colocar placa na nossa obra, e se essa placa não tiver nome, se a gente colocar nome de homens na nossa obra, essa obra vai vir água abaixo. Mas se a gente deixar esses dois nomes entrar com providência, a obra vai fluir e vai chegar ao ponto que ela tem que chegar. E o interessante que a palavra do Senhor vai falar que ali então eles começam a erguer os muros de Jerusalém. E a palavra do Senhor vai falar que ali no capítulo 4 diz assim: todavia sucedeu que quando Sanbalate ouviu que nós edificamos a muralha, ele ficou enfurecido e teve grande indignação e zombou dos judeus. E ele falou diante dos seus irmãos e do exército de Samaria e disse: o que fazeste estes fracos judeus? Fortificai-se e sacrificarão, acabarão eles em um dia e reviverão as pedras dos montes de entulho que estão queimadas. Ora, Tobias o Amonita estava junto, e ele disse: mesmo que eles edifiquem, se uma raposa subir a ela, porá abaixo a sua muralha de pedra. Aí depois respondeu: ouve o nosso Deus, porque somos desprezados, e tomará o opróbrio sobre a sua própria cabeça. Entregamos por presas na terra de cativeiro. O interessante nesse capítulo 4, a palavra do Senhor vai falar que eles chegaram e zombaram dos judeus, porque os judeus estavam começando a reconstruir os muros. E eles começam a falar assim: o que eles vão fazer com esse tanto de entulho, que esse portão queimado, que esses muros derrubados. E eles começam a zombar dos judeus que estavam
Ele primeiro tinha que orar, ele primeiro tinha que jejuar, ele primeiro tinha que descer, ele primeiro tinha que humilhar perante o Senhor para reconstruir esse muro. Para você reconstruir seu muro, você primeiro tem que conversar com Deus, para Deus entrar na área que você quer ser reconstruído. Porque se Neemias quisesse reconstruir esse muro, realmente ia subir a raposa e derrubar o muro, porque não tinha algo de Deus ali. Mas ali foi Deus nos exércitos quando ele reconstruiu aquele muro. Assim somos nós no dia de hoje. A gente quer reconstruir algo que foi caído na nossa vida, mas a gente quer reconstruir com as nossas próprias forças, com as nossas próprias mãos, achando que é o bambam, achando que é o rei da barata chita. Não, porque se a gente reconstruir com as nossas próprias mãos, Satanás consegue derrubar. Mas se você colocar aqui, o inferno tem que rever aqui, o inferno tem que dobrar o joelho, o inferno tem que reconhecer que ele é Deus. Igreja, pode falar uma coisa para você: não vai conseguir derrubar. Aleluia, Deus. Então a palavra do Senhor vai falar que eles começam a zombar dos judeus, eles começam a zombar daqueles trabalhadores, e a palavra do Senhor vai falar que ali eles começam a falar assim: uma raposa, se qualquer coisa subir nesse muro vai cair. Mas eles estavam ali já com medo, porque sabiam que tinha algo de Deus por trás daquelas muralhas. E a palavra do Senhor vai falar, que interessante, olha que gostoso, no versículo 6 do capítulo 4 diz assim: assim nós edificamos as muralhas, assim nós edificamos a muralha, e toda a muralha se completou até a metade. Por quê? Porque o povo tinha em mente para o trabalho. Olha o 7 que diz: porém sucedeu que quando Sanbalate e Tobias e os arábios, os amonitas e os açoditas ouviram que as muralhas de Jerusalém estavam erguidas, aí que eles ficaram, e aí que eles começaram, que as muralhas que foram erguidas, e que as fendas começaram a se fechar, e eles ficaram muito enfurecidos. Olha que interessante, olha que gostoso nesse versículo 6, nesse versículo 7, a palavra do Senhor vai falar que ali eles estavam zombando. No começo do capítulo 4 vai falar que eles estavam zombando, que qualquer raposa que subisse diante do muro conseguia derrubar. Mas quando eles viram que o muro estava pela metade, quando eles viram que as fendas começaram a se fechar, que eles viram que não tinha como começar a entrar para assolar o povo, eles começaram a ficar enfurecidos. Sabe o que eu aprendo com isso, sobre Renata? Quando você coloca Deus para trabalhar no muro, quando você coloca Deus para trabalhar na sua vida, quando as fendas começam a fechar e Satanás não tem brecha, ele começa a ficar enfurecido, falando: não tem como eu tocar mais nesse, porque o muro foi construído por Deus. Aleluia. Ele começa a ficar enfurecido porque ele vê que não tem brecha mais de entrar e de começar a atazanar você e sua família sentimental, espiritual, financeira, aonde que você está trabalhando. Olha que interessante, olha que gostoso. A palavra fala que eles ficaram nervosos, porque não tinha brecha de entrar mais na cidade de Jerusalém, porque o muro estava pela metade. É dessa forma, igreja. Quando a gente coloca, deixa Deus trabalhar naquilo que está caído, quando Deus começa a fechar brecha por brecha, cantinho por cantinho, e Satanás não vê como entrar mais para atazanar, ele começa a ficar nervoso, ele começa a ficar sem reação, sem nada, porque é Deus que construiu, ele sabe, porque se for Deus que construiu, não tem como ele entrar, não tem como ele derrubar. Aleluia. E o interessante vai falar que o muro estava ali pela metade, e o povo trabalhava com felicidade porque era obra, e queria terminar aquela obra. Quero falar uma coisa para você nessa noite, quero falar uma coisa de Deus para você nessa noite. Se está pela metade, não desanime e termina a obra que Deus começou na sua vida. Se está pela metade, não recua, não acha que está bom, porque pela metade não há nada concretizado, mas deixa Deus terminar aquilo na sua vida para que seja concretizado, para você glorificar o nome do Senhor. Aleluia. Porque tem muitos de nós, Deus trabalha, Deus começa a trabalhar, Deus começa a agir, mas tem muitos de nós que a obra está na metade, quando a obra está no meio do caminho, a gente aqui já está bom, que já está bom, e já começa, mas não, igreja, não está bom, porque se Deus começou, deixa ele terminar. Deus não faz nada pela metade, Deus não faz nada pela metade. O único que pode parar a obra de Deus na nossa vida é eu e você. Satanás não pode parar, mas eu e você pode parar a obra de Deus na nossa vida. Então muitos de nós falam assim: a obra está boa, a obra já está boa, já está na metade.
planos de Deus têm que ser perfeitos. A obra de Deus tem que ser perfeita. Porque o sacrifício de Jesus foi perfeito. Para mim, você está aqui hoje. Porque o sacrifício de Jesus não foi pela metade. Porque ele podia muito bem, na hora que ele lá estava no Getsemane e viu que ele ia passar, começou a suar sangue e pediu ao Pai que afastasse dele o caso, ele podia muito bem desistir naquela hora, desistir na metade. Tudo que ele passou ele podia desistir, falar: não vou morrer por esse pecador. Mas ele foi até o final. Ele completou a obra, a boa obra. Ele completou aquilo que tinha para ser cumprido. Para mim, para você estar aqui hoje glorificando o nome dele. Ele foi até o final. Ele cumpriu até o final. Mas a gente também tem que deixar a obra cumprir até o final. Sabe por causa de quê? Porque o inimigo fica jogando seta. Seta ele fica jogando. Tá bom. Precisa para quê? Continua para quê? E a gente acaba deixando a obra pela metade de Deus. Mas quero falar uma coisa para você nessa noite: não deixa a obra pela metade. Termina a obra que Deus fez. Deixa Deus terminar a obra que Ele fez na minha e na sua vida. E a palavra do Senhor vai nos falar ali que quando começou a construção daquela obra, quando eles começou a haja um muro pela metade, e eles queriam de qualquer forma um jeito de entrar ali e matar aquele povo e de capaz de derrubar o muro, destruir o muro que estava sendo reconstruído. Mas a palavra do Senhor vai falar que ali Neemias, com sua inteligência, com sua sabedoria, com o temor do Senhor, começa a falar o que vocês têm na sua casa, que arma que vocês têm na sua casa. Ali começou a trazer o povo, lança, flecha, o que tinha o povo começou a trazer. Eles estavam guerreando. Quando eles estavam edificando o muro, eles estavam guerreando. Quando eles estavam batalhando, eles estavam construindo um muro. Sabe por causa de quê? Porque eles queriam aquela cidade em pé, eles queriam aqueles muros em pé. Eles não queriam importar como estivesse o inimigo, de que lado que estivesse vindo. Mas eles estavam guerreando, estavam construindo. Eles estavam pelejando, estavam construindo. Assim tem que ser nós. Porque quando nós tivermos um processo de reconstrução, Satanás vai vir. Mas a gente tem que deixar Deus construindo e lutando com Satanás. Como assim, Thiago Vinícius? A gente tem que lutar em jejum e oração ao nosso Senhor, para que bate toda a potestade que vem de contra nós. Porque quando a gente tiver reconstrução, a gente vai estar frágil. Mas se a gente colocar o Senhor, se a gente pelejar nas nossas provas, nas nossas guerras, Satanás consegue vencer na igreja. Porque a palavra do Senhor fala: toda a casca do inimigo sai em jejum e oração. Então a gente tem que estar em jejum e oração, perseverando em jejum e oração. Porque quando a construção está vindo sobre as nossas vidas, a gente começa a desanimar, porque vem muita batalha, vem muita prova, vem muita luta. A gente fala: nossa, está doendo, está doloroso. Mas não, deixa Jesus trabalhar. Só peleja na oração e no jejum, para que seus muros sejam reconstruídos com sucesso. Aleluia. Porque muitos de nós começam a desanimar por causa disso, por causa de muita seta, por causa de muita aflição, por causa de muita seta de Satanás. Mas não, se você perseverar em oração e jejum, ele pode levantar, mas ele vai levantar para cair. Ele pode até tentar, mas ele vai tentar para cair, igreja. Então a palavra do Senhor vai falar que ele juntou todo o povo, e mesmo na hora que ele estava construindo, eles estavam na peleja, eles estavam em vigilância, eles estavam em guarda, todos ali faziam um junta, um pouco é eu, uma hora é eu. Sabe por causa de quê? Porque eles queriam ver o muro reconstruído. Quando o muro está sendo reconstruído em nossas vidas, a gente tem que ficar em vigilância, igreja. Quando o muro está reconstruído, a gente tem que ficar atento, igreja. Porque não adianta a gente querer que Deus reconstrua uma coisa, a gente não tem vigilância. Se a gente quer que a coisa seja reconstruída na nossa vida, a gente não tem sabedoria, se a gente não tem graça, se a gente não está pedindo Deus inteligência, discernimento. Porque não adianta falar: Senhor, entra na minha vida financeira, e você não tem vigilância. Pede Deus para entrar na sua vida financeira e está gastando aquilo que você recebe. Como é que você quer que Deus trabalhe? Como é que você quer que Deus age? Como é que você quer que Deus faça? Ah, Deus entra na minha família, reconstrói minha família. Mas você chega em casa, começa a bater nos seus filhos, não dá um abraço, não dá um beijo nos seus filhos. Como é que você quer que Deus entre na providência aí? Se a gente não tem sabedoria, se a gente não tem vigilância, como é que você quer que Deus reconstrói a sua vida sentimental, o seu casamento, se você chega em casa, faz uma mulher de escrava? Como é que você quer que Deus entre na providência se a gente não tem vigilância? Aleluia, Deus. Como é que a gente quer isso? Deus reconstrói, mas a gente não tem vigilância. Aquele povo estava reconstruindo o muro, mas você acha que ele estava dando costa para o inimigo? Estava não, igreja, que a palavra falar que ele, menor que ele estava com a pá, menor que ele estava com a enxada, menor que ele estava com cimento, ele estava com a espada. Opa, tem inimigo, vamos atrás do inimigo. Opa, tem inimigo, vamos atrás do inimigo. Ele estava construindo, mas estava com os olhos, pode um gato, pode um peixe, igreja. É
não adianta a gente ficar na atividade, porque não adianta querer que Deus vai construir uma coisa, a gente não está andando no mesmo patamar do Senhor. Então, se a gente quer que Deus reconstrói, começa a ter mais vigilância naquilo que você quer que Deus reconstrói na sua vida e na minha vida. Pede a Deus, que Deus vai te mostrar. Então, a palavra do Senhor, vamos falar que aliás começa a terminar o muro, começa a edificar o muro com sucesso, começa a edificar o muro com sabedoria, porque Deus estava por trás de tudo, Deus era o comandante de tudo. Então a palavra do Senhor, ele vai falar para nós finalizar, vai dizer assim, no capítulo 6, no versículo 15, capítulo 6, no versículo 15 diz assim: assim foi, terminamos a muralha no 25º dia do mês de Elul, em 52 dias. E sucedeu que tendo ouvido todos os nossos inimigos e todos os pagãos que estavam junto ao nosso, ficaram muito desanimados, seu propósito, seus olhos, porque perceberam que esta obra foi feita pelo nosso Deus. Vamos finalizar. Que gostoso, que interessante. A palavra do Senhor falar que os inimigos ficaram tristes, seus olhos ficaram abatidos, porque quem fez a obra, quem terminou a obra foi Deus. Porque nem mesmo podia bater no peito e falar que quem construiu foi nós. Porque toda honra, toda glória seja dada ao Senhor dos Exércitos. Porque aquilo que nós faz, o dom que Ele nos deu, aquilo que nós faz perante para Ele, a obra dele, é para o nome dele ser glorificado. Aleluia. Porque a gente vem diminuir, que Ele vem crescer sobre nossas vidas. Porque Neemias podia muito bem juntar com aquele povo e falar assim: nós reconstruímos, nós acabamos. Podia bater no peito e falar: nós acabamos. Nós estamos de parabéns. Não. A palavra do Senhor falar que aqueles povos que pelejavam até o final para derrubar aquele muro, na hora que eles viam aqueles muros edificados, quando vê aqueles muros de Jerusalém, irmão, se você pegar a foto de Jerusalém, você vai ver que o muro não é apenas assim, o muro é de volta à cidade inteira. Se você pegar a foto de Jerusalém, então quer dizer, e quando o muro de Jerusalém foi derrubado, quando a gente coloca um muro na nossa casa, o muro serve para quê? De segurança, de honra, porque a pessoa olha e fala assim: que murão. Até uma pessoa, um ladrão, fala: como é que eu vou subir esse muro? Porque o muro traz honra, traz segurança para a sua casa. Então o muro de Jerusalém trazia isso para Jerusalém. Trazia honra, trazia segurança, trazia até paz. Então quando aquele muro foi caído, tirou a honra de Jerusalém, tirou a segurança de Jerusalém, mas Deus trouxe a honra e a segurança de novo para Jerusalém. Quando o nosso muro está derrubado, traz a honra, traz o desconforto, traz o medo, mas Deus está devolvendo a nossa honra nessa noite. Deus vai reconstruir o nosso muro nessa noite, está trazendo a segurança que Satanás derrubou, mas Ele está trazendo de novo. E a palavra do Senhor vai falar que ali, o povo que tanto afligiu aquele povo de Israel, aquele povo que tanto tentaram derrubar o muro que estava construindo, na hora que eles bateram o olho e falaram assim: agora não dá mais, acabou, o muro foi construído. E a palavra do Senhor fala assim, que ele olhou e falou assim: esse muro foi construído pelo monte de homem, foi Deus que estava nesse muro. Aleluia. Esse dia que Satanás vai olhar, quando Deus reconstruir aquilo que está caído na nossa vida, Satanás vai ter que bater e falar assim: esse muro foi construído por Deus, não tem como eu entrar mais, porque esse muro Deus estava no propósito, esse muro Deus estava no negócio. Então, igreja, se você for reconstruir aquilo que está caído na sua vida, coloca Deus em primeiro lugar para te ajudar a construir. E se você for construir, primeiro dá o primeiro passo. Não conta para ninguém que você vai reconstruir, primeiro dá o passo, para depois você começar a reconstruir. Você vê que Deus está no negócio, aí você pede as pessoas para ajudar em oração. Amém? Então que a gente venha deixar Deus reconstruir aquilo que está caído na nossa vida. Não sei que área que está, caída na nossa vida, mas deixa Deus entrar com providência. Deixa Deus ser o engenheiro dessa obra e Jesus Cristo o trabalhador. E quando a gente vê que tem o engenheiro trabalha na obra, o engenheiro é o fundador da obra, a gente vê que o trabalhador Jesus Cristo tem que ter um morador, o Espírito Santo. Então que a gente venha deixar esses três fazer parte dessa reconstrução da minha e da sua vida. Amém? Exalte o Senhor com as palmas. Aleluia.